Alô, amigos. Hoje nós vamos conversar com uma figura múltipla. Ele é advogado, é escritor, é administrador, é político, enfim, é um homem múltiplo. Antônio Campos. Olha, quem falar que é Antônio Campos, ninguém sabe quem é. Agora é Tonka. Agora, a origem desse nome Tonka, nem sua mãe sabe, né? João, minha maior qualidade é ser seu amigo, antes de mais nada, esse jornalista que admiro e que vim aqui dar uma entrevista no dia que eu faço 51 anos, um dia simbólico para mim, num mês especial, com alguns adventos recentes, importantes familiares. Esse episódio do apelido Tonka é realmente algo... Eu só encontrei um segundo na minha vida que mora no Rio Grande do Sul, que eu estava num restaurante, até filho de um general, e fui me apresentar a ele. Eu não estava entendendo, achando que estavam me chamando. Quando vi, estavam chamando um segundo Tonka. Mas é isso, é Antônio Campos, um apelido colocado carinhosamente pela minha mãe, Tonka. Agora, vamos fazer o interrogatório. Qual é o time que você torce? Sou náutico, né? Meu pai era náutico, meu tio Renato era náutico doente, né? Mas a minha grande paixão é a leitura, a literatura, os livros. E sou um homem apaixonado por aprender, João, o conhecimento. Então, cite um livro. O meu livro de cabeceira é a Bíblia, o livro dos livros. Agora, saindo da Bíblia, eu gostaria de citar um livro do Oriente e um livro do Ocidente. No Ocidente, um filósofo não tão colocado no tamanho que ele tem, mas é um livro que mudou a vida de muitos homens importantes. Arthur Schopenhauer, A Vida como Sentido e como Vontade, que são 4 livros que têm a estrutura do Vedas, e Schopenhauer influenciou Freud, influenciou Nietzsche, influenciou Machado de Assis, influenciou Tolstói. É um dos livros fundamentais para um intelectual que queira. Tonka. Também. Também. Ele tem uma estrutura do Vedas, né? Tem uma edição brasileira com a apresentação do Marco Lucchesi, o acadêmico, atual presidente da Academia Brasileira de Letras, e tem os 4 tomos que tem uma estrutura parecida com o Vedas, o livro indiano, que é um livro muito importante na Índia. E o outro livro? Veja lá, a Bíblia, né, que é o meu livro de cabeceira. Tá. No Oriente, não é, eu diria o livro A Ciência do Ser, do Maharishi, que foi o maior guru da Índia do século XX, foi o guru dos Beatles, e o homem que trouxe a tradição da meditação transcendental, entre outros ensinamentos, que morou 10 anos nos Estados Unidos e que foi uma lenda, né? O Maharishi. Seu sepultamento na Índia demorou quase um mês. E hoje eu tenho grande simpatia, né? Porque esses indianos, esses gurus indianos, né, eles intuíram a física quântica antes da física quântica. Foi o fenômeno do Buda, inclusive, que Buda foi um ser que existiu, né? Ele ensinou dos 35 aos 80 anos. Ele é um homem que é uma figura que teve uma existência histórica. Os atributos da iluminação são outros atributos aí para quem crê no budismo, etc. Tal. Mas ele intuiu basicamente a física quântica. E a física quântica, ela prega a positividade e prega a gratidão. Agora, você é assim com Paulo Coelho. E Paulo Coelho não está na lista dos seus livros preferidos, não? Paulo Coelho é um escritor reconhecido mundialmente. Ele só é polêmica, às vezes, no Brasil. Não é? Paulo Coelho, o casal Paulo Coelho, realmente, nós temos uma amizade, não é? uma proximidade. E Paulo é um homem reconhecido mundialmente. Quer dizer, em lugares que tive com ele, me impressiona, né? Seja na Grécia, seja na Espanha, seja na França, de andar na rua e ser reconhecido nas ruas como um megastar. E ele é um homem hoje que tem uma disciplina muito forte, né? Ele é um homem que tem uma espiritualidade muito forte e um homem que tem hoje uma pleia de amigos muito grande, mora na Suíça, como você sabe, tem vindo pouco ao Brasil, em vez em quando me correspondo com ele, falo muito com Cristina, e ele é Paulo não precisa do meu reconhecimento como escritor, ele é um escritor mundialmente reconhecido, né? Os Clinton lê, o Putin, quando deu uma audiência a Paulo Coelho, estava previsto 20 minutos, passou cerca de 4 horas com Paulo conversando, quer dizer, ele é um escritor mundialmente reconhecido. Tonka, agora um assunto polêmico.
Você aceitou o resultado do inquérito da morte do seu irmão Eduardo Campos? Não, João. Primeiro, o seguinte, o inquérito é inconcluso, né? Ele não conclui, diz que não há condições técnicas para uma conclusão do inquérito sobre a morte de Eduardo, né? Eu, infelizmente, ainda acho que vai aparecer essas coisas, sempre o tempo aparece, que acho que há uma possibilidade de um acidente provocado, ou seja, Eduardo foi assassinado. O que é que você tem mais saudade de Eduardo? O irmão leal e companheiro que ele foi. Os Campos são leais e são companheiros. Eduardo era um homem de extrema generosidade. Eduardo não deixava um amigo ferido no campo de batalha. Ele ia buscar o amigo, como o soldado Ryan foi buscar um companheiro de luta numa batalha. Eduardo era um homem que sabia fazer amigos e sabia ser generoso. E também era um homem temido, porque faz parte da política também ser amado e ser temido. Está fazendo falta ao Brasil. Está fazendo falta a Pernambuco, né, que nós perdemos um pouco a liderança política e econômica que Pernambuco tinha no Nordeste e no Brasil, e era, sem dúvida, uma pessoa que estaria aí no centro da política do Brasil e da América Latina, João. Na casa de minha mãe tem mais de 200 livros diplomáticos, quando Eduardo faleceu, de condolências nos consulados, né? Tem uma carta da família Barack Obama, quer dizer, Eduardo era uma liderança que estava, né, da rainha Sílvia, né, entre outras personalidades mundiais que mandaram condolências nos aparecimentos físicos de Eduardo. Olha, o político Antônio Campos está morto ou está hibernando? João, 2020 em 2020, serei um ator, mas não pretendo, a princípio, ser candidato em 2020. Tem outras prioridades, né? Eu devo estar lançando um livro em agosto, na Fliporto, 13ª edição, esse ano, que está sob a liderança de Eduardo Cortes, que deve acontecer na Academia Pernambucana de Letras, e homenageia o centenário de Mauro Mota, esse grande poeta e acadêmico, tanto da brasileira como da pernambucana, né? Marli, sua viúva, nossa companheira, confrade na Academia Pernambucana, deve ser em agosto, lançando um livro, né? Então, o projeto é focar... Sobre o que o livro? O livro é uma releitura, diálogos na época da hipermodernidade, na época da hiperindividualismo, do hiperconsumo, do hipercapitalismo, da hipercomunicação e a diminuição do humano. Quer dizer, menos conexão pessoal, menos diálogo, quer dizer, como nessa época do hiper está diminuindo o humano e como enfrentar essa realidade. É uma leitura através de alguns pensadores. O Edgar Morin, por exemplo, deu uma bela entrevista esse final de semana no Estadão de São Paulo, né? Ele que está com 98 anos ainda escrevendo, né? Do Gilles Lipovetsky, de pensadores do contemporâneo, né? E uma leitura sobre esse contemporâneo tão desafiador e tão complexo que estão vivendo no século XXI, João. Ô Tonka, você conseguiu um feito que muitas pessoas não acreditavam. Você fez a Flip, o festival aqui, que era em Porto de Galinha, depois foi Olinda, maior do que a famosa Flip lá de Paraty, né? Tem saudade da Flip Porto naquele grande estilo que você fez? João, o segredo da vida é a mudança, né? A vida é sempre a mudança. E a gente tem que mudar um pouco também, né? Acho que a Flipor começou em Porto de Galinhas, pequenininha, ela teve um crescimento, foi a maior feira em público do Brasil, no estilo da festa literária que é a Fliporto, que é parecido com a Flip Paraty, não é? Mas também ela já está com um outro nicho, que é mais qualidade, menos quantidade, numa época, né, difícil de transição econômica dos grandes festivais literários, né? A cada ano Paraty tem perdido, por exemplo, a Flip patrocínios e tem se adaptado a essa realidade. Paraty hoje tem um entorno de várias casas que seguram o público de Paraty, quer dizer, e a Fliporto está pegando um novo nicho, que é uma feira menor em tamanho e primando pela qualidade, sempre tendo um conceito, né, relevante cultural. Esse é o novo nicho, né, da Fliporto, numa época
da crise editorial do papel, que não é uma crise do livro, é uma crise de distribuição, né? E de mutações tanto na comunicação escrita como falada, como também no jornalismo, do ponto de vista do impacto da era digital na comunicação humana, que é algo que está presente no dia a dia, na época do celular, né? Estão vivendo quase 6, 8 horas por dia em volta do celular, que já informa, já é banco, já tem múltiplas funções tem o celular na vida hoje de um ser humano, né? E como desconectar e como conectar, que é algo que está muito presente na vida de qualquer um. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Antônio Campos. Vamos continuar conversando com Antônio Campos. Ô Tonka, você estava tranquilo aí da vida, de repente lhe entregam a presidência da Fundação Joaquim Nabuco. Eu não diria que é um abacaxi, mas é um desafio enorme. Por que é que você aceitou ser presidente da Fundação? Aceitei porque eu sou um homem de desafios e acho que nesse momento que vive o Brasil, vive o Nordeste, podemos fazer na Fundação algo importante do ponto de vista do desenvolvimento regional, mas com a forte internacionalização. Devo estar fazendo, nos próximos 60 dias, inclusive, um convênio com a Universidade de Cambridge e os indianos. Uma interlocução que tenho com o atual ministro, o Abraão, né, que me deu autonomia na Fundação. Né. Nesse momento de contingência de gastos momentâneas e provisórias, liderar a Fundação num momento difícil do Brasil e entregar serviço. E digo, como tenho dito, que nos 170 anos de Joaquim Nabuco, nos 120 anos de Gilberto Freire, que é no próximo ano, nos 40 anos no Museu do Homem Nordeste, que é o maior museu em antropologia do Nordeste, quiçá do Brasil, com mais de 15 mil peças, né, que o novo nome da abolição no século XXI é educação. A Fundação tem um tripé: educação, cultura e pesquisa. Sem perder o viés da cultura, da pesquisa, nós seremos um braço operativo do Ministério da Educação no Nordeste, especialmente no programa FNDE, que está voltado para a educação básica. Todos os países que modificaram a sua realidade focaram na primeira infância até os 5 anos e no ensino fundamental, que inclui também, o ensino básico inclui. Não é? Nós seremos um braço operativo para, como? Estarei, inclusive, amanhã em Brasília com o Decotelli, presidente do FNDE, e com o ministro em 2 audiências, para ajudar em pesquisa, para que esses recursos sejam bem aplicados, do ponto de vista do planejamento desses recursos, como também na Escola de Inovação que temos numa das diretorias da Fundação Joaquim Nabuco, em formação de gestores municipais na aplicação de recursos do FNDE. Olha, o seu pai Maximiliano e o seu tio Renato têm uma história na Fundação. Você vai se inspirar no que eles fizeram lá? Sim, a história de Renato, a história de Maximiliano é uma história muito forte na Fundação, ligado aos Freire, ligado a vários outros intelectuais de sua geração que eles levaram para a Fundação Joaquim Nabuco. Né? Renato, que foi um grande sociólogo, né, e um grande cronista da cidade, né, e Maximiliano, que foi um grande romancista, um grande contista e também poeta, e também era um homem de reflexão. E o que eles fizeram lá, você lembra, porque você acompanhava, né? Com certeza. Meu pai foi, inclusive, diretor do Instituto de Documentação, né, aquela casa onde fica, a Casa de Elmiro Gouveia, que é um dos prédios da Fundação, em que, na parte de memória, né, de catalogação, preservação, de museu, né, que é um dos setores importantes da Fundação. Nós temos lá uma biblioteca com quase 130 mil livros, se não mais, né? Temos acervos valiosíssimos, inclusive o acervo de Nabuco, quase 15 mil peças, e temos uma contribuição para dar a Pernambuco e ao Nordeste, num trabalho que deveremos estar apresentando na primeira quinzena de julho, um plano estratégico da nossa gestão à frente da Fundação Joaquim Nabuco. Olha, um setor da Fundação que eu diria que tem muito conceito popular, que são os 2 cinemas, né? O cinema do museu e o cinema lá do Derby.
Você pretende priorizar as ações dos cinemas? Com certeza. Ana Farache está permanecendo, né, na coordenação do cinema e ampliei a coordenação dela para um núcleo audiovisual, colocando inclusive a Massagana Vídeo sob a liderança dela. E ressalto, além da programação de cinema que tem, que é uma programação de muita qualidade, né, que vamos aumentar a Cinemateca e aumentar esse núcleo, essa coordenação de audiovisual, ressalto 2 programas de acessibilidade, João, que às vezes tem pouca visibilidade, mas são o programa Alumiar e o Índigo. O Índigo para crianças especiais e o Alumiar para surdos e cegos vendo cinema. Quem quiser que vá assistir, são sessões especiais, né, que são adaptadas, evidentemente, mas é algo que digno padrão mundial de acessibilidade. Cinema com acessibilidade no mundo, né, tão desafiador e que de tantas exclusões, incluindo com acessibilidade pessoas com necessidades especiais. Massangana. Massangana é uma legenda, né, o engenho Massangana. Pretendo lá até fazer um projeto ousado, que é o Museu do Mar, colocar uma pedra fundamental fazendo o Museu do Mar. Massangana foi o lugar onde Joaquim Nabuco viveu até os 8 anos. E Nabuco, que disse que a criança forma o adulto, da importância, inclusive, que é pelo testemunho também de Nabuco, da formação da criança com formação do adulto, de se investir no ensino básico. E foi lá que Nabuco, e tem um capítulo antológico na sua autobiografia, que é Minha Formação, ele também que fez a biografia do pai, que talvez seja a biografia literariamente mais bem escrita do Brasil, que é Nabuco de Araújo, o estadista do Império, também Nabuco. Mas na Minha Formação, lá, Massangana, ele diz assim: procurei na religião, procurei nos livros, mas nada me foi tão forte como uma cena como criança, quando no alpendre do engenho Massangana, um escravo fugido cai a meus pés e implora que minha madrinha o compre, porque já não aguentava mais ele fugido, os maltratos do seu senhor, que era vizinho do engenho Massangana. Aquela cena nunca saiu da memória de Nabuco. E diz Nabuco, na Minha Formação, está lá também na entrada do engenho Massangana, essa frase antológica: a criança formando o adulto. E diz Nabuco, em Minha Formação, que foi talvez o fato mais marcante, inspirador da causa abolicionista, e que ele também disse que era tão importante como acabar com a escravidão, era acabar com a obra da escravidão. Daí que defender que a educação, o ensino básico, é algo nuclear para o Brasil ser o país que sonhamos. A Massangana também é o nome da editora da Fundação, né? É a editora que Mário Hélio deverá estar indo dirigir a Dimeca, que é uma diretoria onde está a editora Massangana. Coloquei ele no conselho e nós devemos dar uma nova formatação à Massangana, editora que publica livros científicos, né, e dá uma dinamizada, colocando inclusive um diálogo entre o digital e o livro físico. E como é que está sendo sua relação com o funcionalismo da Fundação? Abri o diálogo, né, João? O diálogo eu vi permanentemente. Convidei a associação, os sindicatos para a mesa, ouvi as principais reclamos e reivindicações, coloquei à disposição para um diálogo permanente, como também estou iniciando a fazer reuniões setoriais com funcionários. Ouvir. Nós temos uma fundação que tem muita gente em idade de se aposentar, né, já com abono de permanência, e através do diálogo construir uma motivação para a fundação do século XXI. E a Fundação do século XXI inclui jovens no seu quadro funcional? Sim, nós estamos com um problema em relação... Temos uma necessidade de fazer um concurso público, talvez não conseguimos fazer agora, né? Mas passa pela juventude e passa também por incluir esse imenso acervo da Fundação, um diálogo também com o mundo digital, João. Nós temos acervos valiosíssimos que nós temos que colocar o Brasil e Pernambuco para ter acesso a esses acervos. Você está sonhando aí com o Museu do Cangaço lá, né? Não estou sonhando, não. Eu estou conversando com o Fred Pernambucano, que admitiu já essa conversa, né? Eu que já tenho uma proximidade, conheço a importância, sempre colocar
essa coleção de Fred no Museu do Nordeste como um anexo, entrando a gente com a infraestrutura do museu e conseguindo com patrocinadores privados, compre essa coleção e coloque lá, acho que irá colocar um público muito grande, maior ainda, no Museu do Nordeste, que é um importante museu brasileiro. É um diálogo que começou e nós estamos começando a ver como é que vão fazer esse formato, né? Mas Fred admite a possibilidade, então já é um início desse caminho. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Antônio Campos. Nós vamos continuar conversando com Antônio Campos, presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Ô Tonka, hoje está fazendo uma semana da morte de João Campos. E você lá no enterro estava chorando. Por quê? João era um primo irmão, uma morte precoce, que nos pegou de surpresa, uma morte doída. Eu diria que praticamente eram 3 irmãos. Eduardo Campos, Antônio Campos e João Campos. É um filho de Rama, de tio Renato, irmão do meu pai. Trabalhou comigo no escritório de advocacia, depois seguiu vida própria. João era um homem de muitas qualidades. Uma das qualidades era construir amizades. Foi uma grande perda para a nossa família, foi uma grande perda para os amigos e foi uma grande perda para Pernambuco. Seu recente desaparecimento e sua ausência é algo muito doído e muito mexido ainda para nós que tivemos uma relação intensa com ele. Ô Tonka, uma das suas paixões é a Academia Pernambucana de Letras. Você lá é imortal, mas Mauro Mota me dizia, eu não queria ser imortal, não, eu queria ser imorrível. Você é imortal. Isso é o sonho de todo imortal, que é a imortalidade real, né? Mas, João, na verdade, nós brigamos com a morte fazendo aquilo que amamos, né? Escrevendo livros, construindo amigos, deixando lembranças. Essa imortalidade é a imortalidade, não é? Se o professor Pitangui, também imortal, que eu tive a alegria de ser amigo, e sou muito amigo de Elcio Pitangui também, e do neto, que é cirurgião plástico. Mas ele não fez nenhuma plástica não, porque você está com a cara de menino aos 51 anos. Não, mas o professor Pitangui, que beleza não se define, mas ao vê-la é fácil percebê-la. E ficava no diálogo lá com o Pitangui sobre Sua beleza. Paixão pela Academia Pernambucana? A paixão pela academia é que uma casa de pensar, é uma casa também de tradição, de manter a tradição literária, mas com diálogo e inovação. É uma casa, uma academia respeitável a nossa, de uma longa tradição, de grandes acadêmicos, não é? E uma casa que está se abrindo mais ao público, está entregando mais serviço à sociedade, está se abrindo. Acho a gestão de Margarida uma gestão moderna. A Margarida tem feito, a casa está muito bem cuidada, está aumentando uma programação para o público, né? Tanto dos acadêmicos, como também da academia como um aparelho cultural importante, um equipamento cultural importante para Pernambuco. É, sem dúvida, uma das academias, como disse Vilaça, acho a academia mais bonita do ponto de vista arquitetônico brasileira, é a Academia Pernambucana de Letras, a Casa de Carneiro Vilela. É a casa mais bonita literária do Brasil. Ô Tonka, você é um dos nomes de maior brilho na advocacia pernambucana. Como é que está o advogado Antônio Campos agora com esse trabalho na Fundação? Momentaneamente afastado, mas o escritório continua sob a liderança de 4 advogados que estão no quadro, né? E sou essencialmente advogado, João. Quer dizer, basicamente advogado. E sobre advogado, como é que você está vendo a atuação do Supremo? O Supremo Tribunal Federal é uma instituição de muita importância, né? O guardião da Constituição, né? E é uma casa plurima. E o que muitas vezes se atacam não ter a tradição da Suprema Corte Americana e de tender a dar em muitas matérias decisões unânimes e sobre alguns assuntos importantes que delibera a sua sociedade americana,
Mas nesse debate plurimo, acho que é um debate rico, né? E acho que no enfraquecimento em termos, durante uma época, do Legislativo e do Executivo, o Judiciário pegou o protagonismo de uma época. Protagonismo que está um pouco, no momento, cedendo um pouco esse protagonismo. Acho que o Supremo tem desempenhado um papel importante no Brasil, a parte de ser uma casa que nem todos pensam de forma igual. Vejo isso como uma qualidade e não como um defeito que muitos acusam o Supremo. Eu quero saber qual é a influência na sua vida da ministra Ana Reis. Grande, né? Ela nos criou, basicamente, a mim e Eduardo, é grande, e como também é grande a convivência com ela. Né? Na verdade, perdi o único irmão, né? Eduardo. Meu pai morreu muito jovem, né? Perto de 60 anos, né, João? Então, é uma família mais ou menos pequena, e minha convivência com ela é intensa, e uma mãe que muito discreta, que tem uma atuação muito firme, né, que nos deu um legado moral e também afetivo importante na nossa vida. Aliás, você falar no seu pai, que eu tive o prazer de ter como amigo, a última vez que eu tive com ele, ele esteve na minha casa para levar um poema que tinha feito quando o seu filho nasceu. Você vê como a história é. E ele já está com quantos anos? O caçula? 22. 22, pois é. Para Luiz Felipe. Há 22. Ele não conheceu o segundo, ele conheceu só o primeiro. Então foi o primeiro, quando nasceu, ele fez um poema e levou lá para mim para mostrar. Me lembro disso. Realmente o senhor... Você até republicou depois. Foi. Nós queremos agradecer a Antônio Campos. Vocês viram que ele realmente é uma pessoa muito plural e que faz sucesso em todas as atividades que faz, e com certeza vai fazer um belo trabalho à frente da Fundação Joaquim Nabuco. Um forte abraço, até o próximo sábado, se Deus quiser.